Mas entram pelo seu também. Entra, né? Uhum. De toda forma, ok. Acho que agora não precisa ser teste mais não, né? Fechou. Então, Agora começamos. então pronto. Ok. Peraí. Aí. Acho que deu, né? Tá tudo certo? O som Deu, tá você ok? tá me vendo, eu tô te vendo. Então fechou. Então é isso aí, o pessoal tá vendo a gente, o som tá bom. O som tá bom, gente? Ah, Karina, minha prima. Legal. Ah, Anne, lindeza, Bruna, Cris. Eu quero ver se Oi, minha mãe Bruna. consegue. Porque minha mãe conseguiu lá no meu, né? Vamos ver se aqui ela entra. Aí. Bom, então partiu. O pessoal tá entrando. Acho que essa... Ah, Cris! Oi, Cris! A Cris é nossa colega psicóloga. Tem duas Cris. Tem Cris, minha A prima Cris também. Cris Milanês. Ah lá, som e imagem perfeitos, ok. Ah, então maravilhoso. Então vamos começar. Iris, sua linda. Iris tá vendo perfeito lá, ótimo. Mamãe entrou, então agora pode começar. Então tá bom, gente. Boa noite, Dani. Que super prazer ter você aqui. Lindeza. A gente tá marcando essa conversa faz tempo, né? Exato. Eu tô até um pouquinho nervosa, olha que trem. Eu tô fazendo live há tanto tempo, tô até nervosa, porque a gente já conversa há muito tempo sobre a constelação, né? E a gente queria passar isso pro pessoal. Então eu queria que você se apresentasse, né? Eu vou me apresentar porque tem muito convidado seu aqui e aí depois eu passo a bola para você se apresentar. Então, meu nome é Viviane Nascimento, eu sou psicóloga e consteladora sistêmica familiar. Eu já trabalho com a constelação há 4 anos, né? E a gente se formou junto, a Dani é minha amiga de faculdade de psicologia. De muito tempo. A gente se formou em 2006, tem 14 anos que a gente é formado em psicologia. Nossa, não precisa nomear. Sim, e a gente, né, eu sempre quis fazer essa live com ela. O meu Instagram, agora todo mundo já tá conhecendo aqui, eu tenho feito muitas lives, mas eu tava doida pra ela aceitar o meu convite, ter um tempo, né, pra aceitar o meu convite. E é isso. A Jama tá aqui também, linda. Dani, por favor, se apresente. É minha irmã. É um prazer estar falando com você aqui. Meu nome é Daniela. Eu sou médica formada há 1 ano. E, na verdade, além da medicina, também sou psicóloga, formada há 14 anos, já que você já contou para todo mundo quanto tempo. E também sou médica biofal e hoje estou fazendo residência aqui no Espírito Santo pela Secretaria do Estado de Saúde de acupuntura. Então, um pouquinho de coisa boa assim, que está vindo aí pela frente, mas por enquanto informação, né? No caso, até a gente brincou que a medicina biofal é uma coisa que a gente vai ter que fazer uma outra live para poder explicar. Né? Com certeza absoluta, porque a biofal também é interessantíssima. Pois é, mas aí depois a gente fala. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho mais da prática mesmo. E eu achei importante esse contato com a Vivi pelas conversas que a gente sempre tem e pela forma como eu venho utilizando nos meus atendimentos, isso desde a época da faculdade, do internato, a aplicação toda essa filosofia da questão da constelação familiar na prática e também uma forma de poder apresentar, vindo pelas palavras da Vivi, que é uma consteladora já há bastante tempo, muito conceituada e que eu acredito muito no trabalho, para as pessoas que eu sempre falo, que eu sempre divulgo, tanto pacientes quanto pessoas, colegas de trabalho, amigos, para todo mundo, porque depois que a gente bebe dessa água, a gente não quer parar de beber, né? Nunca mais. Foi uma mudança muito grande assim na minha vida depois que eu vivenciei processos de constelação, assim, a gente passa a enxergar a vida com um novo olhar e é um olhar maravilhoso, assim, mudou totalmente todas as áreas e tudo que eu acredito, assim, eu posso dizer sem exagero nenhum.
Eu fico arrepiada com essa fala, que eu já arrepiei inteira. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho, né? Vou dar uma introduzida do que é a constelação, né? Isso. O que é a constelação? A constelação é uma ferramenta terapêutica, tá? Ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. Esse alemão, ele foi padre, ele primeiro participou da guerra nazista, depois ele foi ser padre. Vai ser resumido, porque a gente vai ter que fazer outras lives explicando tudo detalhadamente. Tá? Então hoje é só uma explanação geral. Depois a gente vai aprofundando mais, né, Dani? Se Deus quiser, a gente vai conseguir mais tempo para isso. Nós vamos combinar. Então, o Bert Hellinger, ele, depois que ele voltou da guerra, ele resolveu ser seminarista. E ao longo da vida dele, ele foi para uma África, ele foi para uma tribo Zulu. A pessoa fala disso o dia inteiro, o tempo inteiro, mas eu tô nervosa. Gente, eu tô nervosa, vê se pode. É muito engraçado. E eu empolgo também. Como diria no teatro, merda pra nós, acalma aí. Tô calma, vou ficar calma. Daqui a pouco eu pego no embalo. Tá tranquilo. Então, ele foi para uma tribo Zulu como missionário, como missionário. E aí, ele viveu lá por 16 anos. E lá, ele percebeu que a forma que eles viviam, que os africanos viviam, era uma forma muito diferente da nossa. Por quê? Porque eles reverenciavam muito a ancestralidade deles. Então, eles sabiam as histórias dos pais, dos avós, dos bisavós, dos tataravós e assim por diante. Eles sabiam de onde vinha, a raiz deles, né? De onde vinha toda a história deles. E também, por exemplo, eles respeitavam muito as pessoas mais velhas da tribo. Se eles quisessem um conselho de vida, do que eles precisavam tomar uma decisão, as pessoas que eles consultavam não eram os especialistas, mas sim os mais velhos. Por quê? Porque eles entendiam que por aquela pessoa ter estar vivo até aquela idade, ela tinha uma maior sabedoria, né? A minha mãe entrou também. Ei, mãe! Preenchidas de mamães. Preenchidas de mamãe e de papai, né? E de papai. Cadê meu pai? Cadê meu pai? Isso aí. Ele conseguiu entrar? O meu ainda não tá nessa tecnologia, não. Essa semana ele descobriu que dá pra fazer áudio pelo WhatsApp, mas ok. Daqui a pouco ele entra no Instagram. Um pouquinho de dificuldade pra lidar com isso, não mas gosto. Tá chegando. Papai também tá chegando aí. Então, gente, então, Bert Hellinger foi para a tribo Zulu e lá ele trabalhava muito com dinâmicas de grupo, né? Então, ele começou as dinâmicas e ele percebia que as dinâmicas funcionavam muito bem. Então, ele fez muitas práticas de dinâmicas e daí, quando ele foi embora de lá, ele resolveu largar a batina e estudar a psicologia, né? E aí ele entra na psicologia. E aí, quando ele entra na psicologia, ele percebe, não sei se tem psicólogas aqui, mas assim, tem um certo momento no nosso atendimento que a terapia não vai além. Ela meio que dá uma travada, né? Então ele começou a buscar ferramentas terapêuticas para que ele conseguisse acessar aquilo que está no nosso inconsciente. Porque ele percebia que era o inconsciente, que ele não conseguia acessar, e ele buscou várias técnicas. E aí ele foi para várias vertentes da psicologia, ele foi para parte da PNL, da hipnose, da gestalt terapia, da terapia primal. Então ele foi seguindo várias vertentes, até que ele conheceu a constelação. Tinha também a escultura familiar, até que ele conheceu a constelação. A constelação ela já existia como prática, mas ela não era desenvolvida teoricamente, né? Era só uma pessoa que colocava pessoas representando as pessoas da própria família e fazia uma dinâmica ali. Então, quando ele conheceu a constelação, ele se apaixonou por essa ferramenta e ele começou a fazer na prática. Então, tudo, assim, tanto é que os livros do Bert Hellinger são muito difíceis de ler. Por quê? Porque
eles são muito mais práticas do que teoria, né? E ele foi desenvolvendo as teorias dele com as práticas. Exato. Então, você falou aí da questão das psicólogas, tá lotada de colega de turma nossa lá da faculdade. Só vê a Cris. Que bom, gente. Dá um oi aí pra gente. Tá aí também, Andréia. Que delícia, que delícia, que delícia. Que delícia, isso é muito bom. Aproveitando só que eu te interrompi, é só porque eu acho que, como você falou de ancestralidade, eu acho que é um ponto legal. Eu ia te pedir para você falar disso agora. Que eu utilizo muito para falar um pouco da constelação nos consultórios, assim, e para desmistificar. Eu adoro essa explicação. Para desmistificar um pouco essa questão da ancestralidade, assim. Porque quando a gente fala ancestralidade, principalmente assim, para quem já está muito acostumado com o espiritismo e tudo mais, as pessoas acabam sentindo, falam, não, mas isso é coisa de espírito, ou é questão de teatro. Místico. Místico, né? Ou então o termo que a gente usa muito, né? Tilelê demais pra tilelê. mim. Então, assim, a Jéssica tá aí, que eu vi, ela vai gostar do tilelê. Mas o que eu gosto muito de explicar é porque como a gente vem pela medicina, então eu trago uma explicação um pouco mais científica, baseada na própria embriologia. Porque o que a gente mostra? Se a gente tem memória, mas assim como a gente tem memória, as nossas células, elas também têm memórias. E já foi comprovado pela ciência que o corpo, ele tem memória, né? Então, o que acontece? Aí eu volto lá na embriologia. Para formar o ser humano, eu sempre faço as mãozinhas bonitinhas e tal. Vem o espermatozoide do papai e o óvulo da mamãe. Eles se juntam e formam uma célula. Essa célula que vira aquele ovo formado, ele vai se multiplicando. Então, é uma célula totipotente, que pode ser tudo, então ela vira outra célula, vai aumentando, de repente começam a entrar nas células especializadas. E assim, até formar o ser humano por completo. Mas, a gente lembrando que cada célula dessa, para ser formada, ela se multiplicou. Então, ela surgiu daquela primeira célula, onde 50% é papai e 50% é mamãe. E até as meninas brincam muito que eu chamo papai e mamãe, assim. Foi uma forma que eu arrumei de trazer um pouco da criança, do adulto para aquela consulta, justamente falando papai e mamãe para ter essa intimidade. Mas então, se tem 50% de papai e 50% de mamãe em cada célula do corpo, pequenininha, o corpo inteiro é 50% papai e 50% mamãe. E se você pensa que existem as memórias vividas pelos pais, eles viveram todas aquelas histórias, então 50% de cada célula tem uma memória imprintada no corpo da história daquele pai e daquela mãe. E, consequentemente, o pai também tem um pai e uma mãe. E assim sucessivamente. Então eu ainda brinco que eu falo, será que é daí que surgiu a palavra avô, avó? Porque será que é de não sei quantos avos que se faz parte, que veio lá de trás e aí traz essa ancestralidade. Então, essa repetição de padrão nada mais é do que memória celular. Né? Então você eu falo repete. Desculpa. Que eu falo que a gente não herda desculpa, só para o pessoal entender. Porque eu falo que a gente não herda, não é só característica biológica, né? Física, personalidade e tudo mais. A gente herda as vivências, a gente repete padrões, né? E é isso aí que a gente olha também na constelação. Continua. Exato, padrões que estão imprintados. Então não quer dizer que você está conversando com um tio, tá conversando com uma pessoa que morreu, um tio, um avô. Não é isso. Energeticamente, eles estão dentro de você. Então você se conecta com você mesmo. O papai entrou! O seu papai entrou! Oi, Ami! 50% legal. De papai, 50% de mamãe, tô inteira. Gratidão, que legal. mãezinha, muito Oi, feliz. Ami! Aí, agora pronto. Só falta papai. Seu papai não vai entrar ainda porque não tá. Acabou de dar o papai no WhatsApp, né? Papai ainda não chegou no Instagram, não. Mas então, assim, a gente traz essa explicação justamente para desmistificar. Não é uma questão
espiritual, apesar de ser, mas a gente não precisa de entrar nesse mérito. É espiritual, né? Não é espiritismo, mas é espiritual, é de energia, né? Mas o foco não precisa ser esse, papai. Então, assim, o foco tá na célula, no corpo. Então, se a gente quer cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa essência, a gente tem que cuidar da nossa ancestralidade, olhar para os nossos pais, olhar para os nossos avós, respeitar e reverenciar, né? Aí vou passar para você só porque é uma explicação que eu costumo fazer mesmo. Então eu vou explicar também resumidamente como que funciona uma constelação, né? Então a constelação, ela pode ser feita ou online ou presencial, tá? As duas formas funcionam perfeitamente. Tem pessoas que têm um certo receio de fazer a constelação online, mas assim, a gente tem visto que funciona perfeitamente igual. Então, a gente faz ela ou individual, que a gente utiliza bonecos, que são os bonecos Playmobil, usando como representantes do seu sistema, ou a gente faz ela em grupo, onde várias pessoas se reúnem, e isso pode ser feito, eu faço online e faço presencial. Antes da quarentena fazer presencial, agora a gente está dando um tempo da presencial, mas a online, as pessoas vem uma pessoa e traz a questão dela, né? E a pessoa traz a questão dela e as pessoas que estão participando da constelação, elas representam a própria pessoa, o pai, a mãe. A questão, a gente vai vendo, né, o que é necessário colocar ali na constelação dela. Então, ela acontece dessas três formas e também a gente tem feito muito a constelação focada para olhar para a criança interior. Aí, no final, eu vou fazer falar sobre esses meus dois trabalhos. A constelação online eu faço via Zoom e a constelação da criança interior eu faço via Zoom, com grupos. E aí eu faço toda quarta constelação online em grupo, onde para participar é gratuito e para constelar a pessoa entra em contato comigo. E a criança interior a gente também tem feito de 15 em 15 dias, a gente monta um grupo de pessoas que é restrito, onde a gente vai olhar para cada uma, é uma constelação focada, para cada pessoa olhar para a sua própria criança interior. Então, a gente faz geralmente na quinta-feira, de 15 em 15 dias. A próxima agora vai ser dia 27. E a constelação amanhã, à noite, às 19 horas, a gente começa. Quem quiser, pega meu contato, tem aqui na bio, me pede que eu mando o convite para quem quiser participar. É gratuito para participar, para conhecer. Então, a pessoa vem com uma questão, né? As questões são várias, né? Você pode, porque fala assim, o nome é Constelação Sistêmica Familiar, então fica parecendo que é só coisa de família, que a gente pode trabalhar ali. Mas não, a gente trabalha todos os tipos de relação, tanto com pai, com mãe, com irmão, com amigo, inclusive, com namorado. Vem sendo muito utilizada no direito, né? No judiciário. Na vara de família. Vara de família. A Teresa até, ela trabalha com isso, que é uma consteladora que sou apaixonada, de BH. E é muito bacana o trabalho da constelação com o judiciário, né? E ela é utilizada também empresarialmente, também dá para constelar a empresa, né? Tudo, assim, todas as questões, geralmente a grande maioria das questões que são compostas por sistemas, elas têm como a gente constelar. Né? Então a pessoa vem com a questão dela. Também pode ser uma doença, também pode ser um sintoma, também pode ser, eu não consigo ganhar dinheiro, mas você vem para mim para constelar com um tema, né? E a partir desse tema a gente vai desenvolvendo a sua constelação. A constelação ela dura por volta de 1h30 a 2 horas. Dependendo pode ser um pouco menos, dependendo pode ser um pouco mais, mas é por volta disso, ela é demorada, né? Porque porque é uma leitura de campo. E aí a gente vai entrar nisso mais pra frente um pouquinho. E aí eu queria continuar para a gente falar das 3 leis que regem o nosso sistema familiar, né? Antes da gente ir para as 3 leis, eu acho que, como você falou da criança interior, desde a época da psicologia eu tenho uma afinidade. Eu achava que eu queria cuidar de criança, eu fiz a psicologia voltada para a psicologia da educação,
Quando eu entrei na medicina, eu achei que era Pediatria. Até que eu vi o primeiro menino chorando, saí desesperado, falei, não, menino chorando não é para mim, a Bruna que cuida, não é para mim essa parte. Mas aí eu vi que, na verdade, a minha identificação não é com a criança em si. É claro que é com a criança, eu gosto da criança pela pureza da criança, mas é com todas as crianças. Principalmente aquela criança sofrida dentro do adulto, que é geralmente a criança negligenciada. A dor do adulto, ela mora na criança, né? Naquele tempo da formação. Então, muitas vezes, por que eu passei a utilizar a constelação como ferramenta nos atendimentos? Geralmente, pelo mundo atual, as pessoas elas têm um pouco hábito de pararem. Elas não param para olhar para si, para a família, para as pessoas que elas amam. Geralmente elas vão levando aquela coisa, a correria do dia a dia de hoje não dá tempo. O mundo está muito cheio de informação, às vezes, ao invés de você sentar com um familiar para fazer alguma coisa junto, você fica no celular do lado dele e aí você não olha para as questões. Então, antigamente haviam problemas, mas a gente era um pouco mais obrigado a conviver, né, com os familiares. Sim. Então, nem que fosse na marra e na tristeza, a gente lidava com os problemas. Mas aí, o que eu percebi? Que no consultório, geralmente o paciente ele vem um pouco mais desarmado. É um momento em que ele está cuidando de si. Está frágil, né? Está frágil, então ele se propõe à escuta do médico. E muitas vezes é aquele único momento que ele vai. Porque eu posso indicar uma constelação, eu posso indicar um tratamento com terapia, mas às vezes dali o paciente não vai mais. E ali a gente pega a criança. Por isso eu falo, papai, mamãe, papai tem alguma doença? Ah, mamãe tem alguma doença? E aí tem uma estranheza, mas tem um aconchego, assim. Eu falei, quando você era criança? E aí a gente volta para essa criança, a dor da criança, para poder cuidar dessa criança. Então hoje eu consegui entender, eu gosto realmente, adoro criança, tive uma empresa que trabalhava com crianças, mas a minha parte na empresa era muito legal, que era cuidar da criança da mãe. Que é aquela mãe que está querendo realizar, muitas vezes se realizar no filho. Às vezes era maior da mãe do que do próprio filho, né? Exato, tem pai, a gente brincava, tinha pai que ia tirar foto com o super-herói, o menino tá chorando, o pai tá inchado. Então, assim, você realiza a criança, né? Uhum. E a criança é que vai para o hospital, porque a criança está com dor. O adulto com dor, ele volta para a criança, né? Sim. E aí é onde a gente laça aquela criança ali, dá a mão para ela e fala, vamos junto, peraí. E aí eu acho que é importante a gente pontuar, assim. A Hanna tá aí de presença para marcar que era assim mesmo. Tem pai que é mais criança do que a criança. Vamos para as 3 leis. Então, as 3 leis, o Bert Hellinger, então, através da observação dele, através da prática, ele foi percebendo que existem 3 leis que regem o nosso sistema familiar. Então, tudo que a gente faz é por um grande amor. Ele fala que antes do amor, que só o amor não basta. Porque tudo que a gente faz é por amor. E às vezes é um amor inconsciente, né? Então, ele chamou essas leis de ordens do amor. Essas leis são leis naturais, como a lei da gravidade. Então, por exemplo, você sabe que se você pular de um prédio, você vai cair. A sua tendência é cair. Mesmo que você não acredite na lei da gravidade, se você pular, você vai cair. Então, as leis da constelação, elas são leis que a gente fala também que a constelação é uma filosofia de vida, porque quando a gente aplica essas leis, quando a gente consegue aplicar essas leis na nossa vida, a nossa vida flui de uma forma melhor. Então, e elas são naturais, tá? Eu vou falando e vocês vão falar assim, uai, já conheço isso, porque elas são intrínsecas ao ser humano. Elas são todas intrínsecas ao ser humano. Você vai sentir lá dentro que você já percebeu que elas existem. E o lindo é que ele conseguiu reunir essas três. Maravilhoso. Não cai. Porque aí eu vou falar exatamente da primeira lei, que é a lei do pertencimento. Que ninguém pode ser excluído. Coloca o quadrinho aí de volta. Eu tô me sentindo, peraí. A primeira lei, ela fala do pertencimento. O que significa essa lei?
ela diz que todos têm o direito de pertencer ao nosso sistema e ninguém pode ser excluído. Quando existe uma exclusão no nosso sistema, outras pessoas virão representando esse excluído. Então, cada um tem o seu lugar no sistema e todos têm o direito de pertencer. Né? E nesse pertencimento, aí, a lei da gravidade... Foi para exemplificar, entendeu? Também a lei do pertencimento também, né? Porque o quadrinho tem que voltar para o lugar dele. E a hierarquia também está entrando aí também, mas ok. Então, a lei do pertencimento, quem geralmente são os excluídos? Né? Eu quero que você dê exemplos para a gente do seu atendimento, quando né, você percebe aí o pertencimento, né, quando existem excluídos aí. Então, geralmente os excluídos são os alcoólatras, os drogadictos, os doentes mentais, os suicidas, os assassinos, os abortos. E os abortos eu sempre paro para falar sobre eles. Por quê? Porque a constelação tem duas coisas que ela prega: a gratidão e o não julgamento. Então, não interessa a forma que aconteceu o aborto. Não interessa se ele foi provocado ou se ele foi de forma natural, ou se ele foi espontâneo. O importante é que, como disse a Dani, se formou o zigoto, se o espermatozoide entrou no óvulo e formou o zigoto, ali existe vida. E não interessa se a vida viveu por, sei lá, uma semana ou por 100 anos, essa vida tem o direito de pertencer ao nosso sistema. Né? Então, todos têm o direito de pertencer. E aí eu quero que você entre com os seus exemplos, por favor. Nas consultas médicas, normalmente, na parte da anamnese, a gente faz uma passagem, vai perguntando um pouco a história do paciente, né? Então ele leva a queixa, mas ao longo da história, geralmente, principalmente com mulheres, assim, a gente pergunta a questão dos filhos, né? Perguntar quantos filhos você tem? Aí geralmente a mulher fala, 2, né? Ou 1, tá, quantos filhos ela tiver. Aí eu falo, tá, e quantas gestações você teve? Aí ela fala, eu tive 3 gestações. Aí eu falo, então são 3 filhos, né? Só que um viveu um pouquinho menos, né? E aí ela pega, Então, assim, o pessoal ri demais, brinca, porque às vezes nas minhas consultas o pessoal vem para tratar uma rinite e sai... E sai chorando também, né? Tipo, e agradecendo e rindo, uma lágrima descendo, mas um sorriso no rosto. Tipo assim, o que é isso? Como assim? Essa inclusão acontecer só na pergunta, sabe? Porque as pessoas, elas não têm... elas sentem a dor do aborto, mesmo o aborto provocado ou não provocado, a pessoa marca aquilo na história dela, tem aquele serzinho ali que viveu por horas que seja, que ele não faz parte. Só que a pessoa não tem consciência de que está fazendo isso. A cultura, a vida em si, a dor, a própria dor faz com que ela tente excluir, tirar aquilo do lugar, né? Para poder... ou nem percebeu, ou nem se deu conta, ou não, acho que não sabe a importância de dar lugar para esse filho, né? Então, porque cada um tem o seu lugar. Aqueles abortos que às vezes são, tipo assim, no início da gestação, e que às vezes o povo fala, eu tive uma menstruação mais prolongada. Muitas vezes ali aconteceu um aborto, né? A gente vê em várias práticas que muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu tive um período menstrual estranho. E aí ali pode ter um aborto. Então, assim, essas perguntas, elas são muito importantes durante o próprio atendimento médico para fazer esse pequeno resgate com uma coisa. Igual, por exemplo, eu acho que tem colegas médicos aqui também, e vão poder confirmar, o que a gente mais tem visto, o que a gente mais vê nos dias de hoje no consultório, independente de qual especialidade for, é depressão e ansiedade. Então, assim, a sua grande maioria. E desses, muitos já atentaram contra a própria vida. Já, assim, nesse momento, a gente pontuando algumas questões, a gente consegue ajudar muito essas pessoas a falarem sobre isso. Porque quando ela traz isso para a tona sem julgamento, com uma pessoa que não julga aquilo, ela começa a entender melhor o que está dentro. E a gente pode trabalhar com ela dentro...
falando do racional em si, mas tem todo o processo energético e interior que acontece dentro dessa pessoa, né? Os suicidas, a gente, que você pontuou também, geralmente essas pessoas depressivas que trazem muito essas situações de autoextermínio, geralmente é aquela pessoa que necessita de morrer, né? Por que ela necessita de morrer? Aí eu acho que vale a pena você pontuar, porque... Não, vou dizer assim, a depressão, você olha para o passado. E a ansiedade, você está olhando para o futuro, né? Então, geralmente, passado é mãe, futuro é pai. Então, não necessariamente, tá, gente? Porque eu só vou saber o que se passa no seu sistema familiar olhando para a sua constelação. Então, tudo na constelação que eu vou dizer aqui não leva ao pé da letra, nem não é receita, não é cartesiano, tá? Porque a gente observa na constelação é o fenômeno. Então, eu só vou saber o que é a sua depressão quando eu olhar para a sua constelação. Mas, geralmente, tem a ver com isso. E o suicida, geralmente, ele tá como é que eu vou falar? Ele está representando algum excluído. Então, então, vou contar um caso. Eu tive uma cliente que eu fui atender e ela se automutilava e tinha pensamentos suicidas e tudo mais. E ela virou para mim e eu falei assim, vamos fazer uma constelação? Ela era cliente de atendimento, de terapia, porque depois que eu conheci a constelação, eu não sei mais atender sem utilizar a constelação nos atendimentos psicológicos e nem você no seu... Nem eu. Como médica. Então, assim, ela falou isso e eu falei assim, mas aqui, então vamos colocar aqui. Aí coloca seu pai, coloca sua mãe, coloca seu avô paterno, seu avô paterno, seu avô materno. Ela falou assim, não tem um avô, não. Aí eu falei, uai, como assim você não tem avô? Sua mãe é filho de chocadeira? Brinquei assim, sua mãe é filho de chocadeira? Ué, não existe quem não tem pai, não. Aí, até o momento, ainda pelo menos que eu saiba na medicina, ainda também não conseguiram fazer isso. Mas todo mundo tem pai e mãe. E não interessa se você conheceu, não conheceu, se ele só engravidou e foi embora. Não interessa, você tem pai e mãe. Todo mundo é feito de pai e mãe. E seja um esperma doado. Mas você é feito de um esperma e um óvulo. Pai e mãe. Ainda não tem outro jeito de formar uma pessoa. Então, ela falou, não tenho pai, ok, não tenho avô. Aí eu falei, meu Deus, ok. E aí eu fui trabalhando essa questão com ela e eu falei, então, o seu avô é um excluído. E aí, o que ela faz? Por amor a esse avô, é um amor inconsciente, que a gente quer, a gente se sacrifica por um excluído. E aí a pessoa tem os pensamentos suicidas. E aí quando eu fui constelar a mãe dela, porque eu também constelei a mãe dela, que ela era mais nova, a mãe falou, eu falei, põe o seu pai. Ela falou, não tenho pai. Aí eu falei, entendi. Então, aí, daí de onde veio, né? Você me lembrou de um caso que eu vivi, que eu atendi, foi uma paciente que ela foi com uma causa otológica. Ela tinha uma questão no ouvido e era uma senhora e ela foi com 2 filhos. E aí eu perguntei, ela falou, eu sou... ela tinha uma fala um pouco assim, não era muito fácil para ela falar não, mas ela falou, eu tô bem, eu sou um pouco depressiva, mas eu tô bem. E eu fui perguntando, e na verdade, na época era no internato, era na especialidade de otorrino, então o pessoal não estava acostumado com as perguntas que eu estava fazendo, e eu fui entrando um pouco mais, perguntando. E aí chegou um certo ponto que eu perguntei, mas a senhora tem ficado triste, tem ficado agitada? Como é que é? Aí o povo começou a entreolhar assim, o marido com os filhos, tipo assim. Eu falei, e a senhora toma que remédio? Aí eu fui perguntando que remédio e tal. E aí ela começou a ficar agitada, de um jeito assim, bem agitada. E os familiares falando, começou de novo. Aí eu falei, começou de novo o quê? O que está acontecendo? Não, é porque ela fica nervosa e aí ela começa a falar as besteiras. Aí eu falei, que besteiras que ela fala? Aí ela começou a falar as besteiras. Eu vou morrer, eu quero morrer, eu tenho que morrer, eu tenho que morrer. E aí no meio da consulta ela falando que tinha que morrer, isso porque ela foi olhar uma questão do ouvido, né? E aí os familiares achando estranho. Aí eu falei, mas por que a senhora quer morrer? Aí eles, não liga não. Eu falei, não, vamos conversar um pouco e tal. Eu falei, pode ficar tranquilo. E aí eu fui perguntando, conversando pra ela. Ela falou, eu vou morrer,
eu vou morrer, o que, que a senhora gosta? Fazer, meu neto, e o meu neto vai morrer também. E aí todo mundo que perguntava o que ela gostava, ela falava que ia morrer. Aí eu fui entrando, tentando trazer a família também para perguntar, como ela tinha essa fala e ela estava nesse momento mais em crise mesmo. E aí eu fui perguntando, e aí eles falaram, eu falei, a família dela também tem esse tipo de crise? Ela tem irmãos? Aí falou, ela tinha. Aí eu falei, como assim ela tinha? Aí ela parou e começou a prestar atenção, começou a falar também junto com os familiares. Ela teve uma irmã que morreu com 17 anos por causa de um acidente, e ela teve uma irmã que não nasceu, foi um aborto, a primeira, que a mãe teve um aborto primeiro, aí veio a outra irmã de 17 anos que morreu, e no ano anterior a irmã tinha morrido. Aí eu falei, é óbvio. Não, claro que eu não falei isso com a família, mas eu falei, é óbvio, ela quer morrer, ela tem que morrer, todo mundo tá morrendo. Para pertencer à família, eu gosto de dar esse exemplo assim, por exemplo, numa família de ladrão, se você é honesto, você sente mal. Por quê? Porque para você se sentir pertencente, você tem que ser ladrão. Tipo, o seu sentimento interno eu tenho que também ser igual a eles, né? Então a gente faz isso de uma forma inconsciente, tá? Não estou falando de ser ladrão não, mas eu falo assim, para pertencer ao nosso sistema, a gente faz isso de uma forma inconsciente, de repetir padrões, de fazer tudo igual a eles fizeram, né? E a gente fica com medo de ser diferente e não poder mais pertencer ao nosso sistema familiar. Exato. Porque tudo que a gente quer é pertencer. Que aí eu digo que é um sentimento intrínseco, a gente quer pertencer às coisas, a gente quer se sentir pertencente à nossa família, a gente quer se sentir pertencente ao nosso grupo de amigos, à escola, a tudo que a gente participa, a gente quer se sentir importante, pertencente, que a gente tem um lugar ali, né? Nos lugares que a gente quer pertencer. Então, por isso é intrínseco. Um exemplo de pertencimento para as pessoas entenderem o que é o sentimento, assim, é, por exemplo, para quem já assistiu uma peça de teatro, quando um ator erra no palco, aquela sensação que todo mundo da plateia... Todo mundo se condói, né? Fica assim, meu Deus, volta, fica bem, ai. Exatamente. Conseguiu. É exatamente essa sensação interna de todo mundo, assim, o que é excluído, o que está com problema, a gente vive essa tensão interna. Sim. Então, mesmo que a gente não saiba, né? Por isso que é lindo a constelação, porque ela mostra o que está inconsciente, que às vezes a gente nunca ia ligar uma coisa a outra. Tem cliente meu que fala assim, mas meu Deus, eu nunca ia ligar uma coisa a outra, eu nunca ia saber que, por exemplo, meu problema financeiro está ligado à exclusão de um irmão meu, né? Ser um filho que meu pai teve fora do casamento. Eu nunca ia imaginar que estava ligado a isso, mas assim, às vezes tá. Né? Às vezes é só isso, é só incluir no seu coração. E a inclusão não precisa ser, por exemplo, às vezes a pessoa fala, não, mas meu pai é péssimo, ele é mau caráter, ele é uma pessoa péssima, ele é mau, sei lá. Mas não necessariamente você precisa amar o seu pai. Você não precisa amar, você só precisa incluir ele no seu coração. Você só precisa agradecer, ser grata à vida, porque se não fosse o seu pai e a sua mãe, você não era a doutora Daniela. Quer dizer, você não era Daniela, né? A doutora foi depois. Mas assim, você não era Daniela. Também tem ajuda do Também tem, óbvio. Mas assim, se não é o nosso pai, a nossa mãe, não sou eu, a Viviane, né? Então, e aí por diante. Então, tem uma consteladora que ela fala assim, não interessa se os seus pais tiveram você e te jogaram na lata de lixo. O mais importante eles já te deram, que foi a vida. Esse é o bem mais precioso que a gente tem, independente do homem e da mulher que são os nossos pais, eles são os pais perfeitos para mim. Por quê? Porque sou eu. Eu só estou aqui nesse mundo Viviane porque eu sou filha do Virgílio e da Vânia. Olha que legal, todo mundo convém na minha família. Com Virgílio, você sabe, né? Mas só contando pro povo. Porque eu sou filha do Virgílio e da Vânia. Então é por isso que eu estou aqui nesse mundo, porque eu sou os dois misturados, eu sou o papai e a mamãe aqui dentro de mim. Né? Independente da forma que eles são, porque eles são homens e mulheres normais, como qualquer outra pessoa. A gente acha que pai e mãe tem que ser super-herói, super-heroína, que não pode errar, né, e tudo, mas eles são pessoas que erram e acertam, e que com certeza eles só tentam fazer o melhor que eles podem, mas às vezes o melhor que eles podem pode ser pouco, mas é o melhor que eles podem, e a gente tem que ser grato por isso. Ela fala assim, que o resto que a gente ganha dos nossos pais é bônus, o resto é bônus.
Entendeu? Se ele te amamentou, se ele te criou, se ele pagou sua escola, é bônus. Exato. E é a grandeza, eu acho lindo. A consequência é aumentar o amor mesmo, né? Quando você inclui, às vezes fica muito mais fácil, assim, né? A Hannah perguntou de filho adotivo. Filho adotivo é um caso tem que ter muito amor pelos pais biológicos dele. Para você adotar um filho, você tem que ser muito grato aos pais biológicos dele. Se você julga os pais biológicos dele, você cria... É como se você estivesse julgando ele mesmo. Entendeu? Os filhos têm que... Não interessa. Eles entram aí, não interessa se você está jogando a lata de lixo. Não interessa. Se eu botei na porta do bombeiro, se eu joguei no Rio Arruda. O sentimento de gratidão, porque se não fossem aqueles pais, você não teria aquele filho. A vida. Né? A vida daquele filho. Né? Sim, aquele filho não seria seu se os pais não o tivessem abandonado. Né? Exato. Então, assim, é pura gratidão, porque e entendimento, sem julgamento. Eles fizeram até onde eles deram conta. Né? Às vezes eles falaram assim, eu vou dar o meu filho para adoção porque eu não tenho condição e eu vou dar para uma família que vai criar e vai cuidar. Pode estar doendo no coração deles, mas eles vão dar para alguém que o filho possa ter um futuro melhor. A gente não sabe as intenções, né? Então, ou às vezes a pessoa só repete um padrão que veio. Também foi abandonado e assim vai, né? Acontecendo, que é o que acontece muitas vezes também, né? Então, amiga, aqui, ó. Vamos pra a gente tem 15 minutos para acabar. A gente vai ter que fazer outra live. Vamos lá, a gente faz outra depois. Então, eu vou falar da segunda lei. Então, pertencimento, ok, a gente já falou bastante. A segunda lei é a lei da hierarquia, que ela fala que quem chegou primeiro no nosso sistema é maior do que quem chegou depois. Então, quem chegou primeiro? Os nossos avós, né, lá para trás, né, pensando na gente aqui, então são os nossos avós, depois os nossos pais, depois a gente. Então, a gente fala, a linguagem da constelação os nossos avós são maiores do que os nossos pais, que são maiores que a gente, e nós só somos maiores se a gente tiver filhos, né, que os nossos filhos. Entre os irmãos também existe um certo nível hierárquico. Então, o primeiro filho é um pouquinho maior do que o segundo, o terceiro, o quarto. A Jama falou que é outra live. Vambora, vamos fazer. Então, o que acontece quando a gente desrespeita a hierarquia? É quando a gente, ou inconscientemente, por sentir que faltou o amor da nossa avó pela nossa mãe, a gente vai lá e, por amor, a gente entra no lugar da nossa avó. Ou quando a gente julga a nossa mãe, quando a gente tem dó da nossa mãe, quando a gente acha a nossa mãe incapaz, a gente acha que só a gente que sabe o que é melhor para nossa mãe, a gente também vai lá e entra no lugar. Isso né, o Bessiari que falou, isso é uma atitude arrogante. A gente entra no lugar de vó, da nossa avó, de mãe da nossa mãe da nossa mãe. Ou seja, no lugar da nossa avó. E aí, quando a gente faz isso, a gente não está olhando para a nossa própria vida. E quando a gente não está olhando para a nossa própria vida, a nossa vida não vai fluir em algum aspecto. Exato. Pode ser que ela flua profissionalmente, mas pode ser que você não consiga arrumar um relacionamento de forma alguma. Pode ser que ela flua em um lado, mas não flua em outro. Pode ser que ela não flua em lugar nenhum, né, na vida. Mas por quê? Porque você está fora do seu lugar. Cada um tem o seu lugar no sistema. Então, cada um no seu quadrado. Inclusive, aí também inclui os abortados, né? Então, sim, se teve o primeiro filho, o segundo, que mesmo que ele tenha vivido por pouco tempo, ele é o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto. Tem uma coisa que as pessoas questionam. Ai, Jesus. Assim, e a questão assim, mas a minha mãe ela tem Alzheimer, minha mãe é doente, minha mãe não dá conta das coisas, como é que eu não vou cuidar dela? Já me questionaram isso. Falei, não, tudo bem, você vai cuidar, você vai fazer o que é necessário, ela depende de você que tem que fazer, então você vai fazer. Mas em algum momento do dia, em algum momento na sua vida, e internamente, principalmente, você vai voltar para o lugar de filha. Você vai pedir um colo, você vai entrar no lugar de menor da mãe.
Porque aí você se sente, mesmo que aquela mãe não tenha mais uma memória pela questão do Alzheimer e tudo, você volta para o lugar de filha, interna e externamente, da forma que você conseguir, né? É uma questão de postura, né? Eu falo que é isso, assim, não tô falando para ninguém cuidar de pai e mãe, porque quando os pais adoecem ou quando os pais ficam mais velhos, eles necessitam de um cuidado, mas é um cuidado porque eles têm necessidade. Agora, quando você julga que a sua mãe não é capaz, aí você está interferindo nessa lei. Agora, quando seus pais têm necessidade que você cuide deles, o meu pai ficou internado em abril durante um mês, eu cuidei dele. Eu fui lá, eu era a única que podia ir, e eu fui lá e eu cuidei dele durante um mês. Né? Então, óbvio que eu fui na postura de filha, né? Então eu poderia ir lá e ficar mandando. Ah, não, faz isso, faz aquilo, do meu jeito eu que vou mandar, porque você tá aí adoentado. Eu falava, não, pai, o que você quer? De que forma que você quer fazer, né? Então, assim, eu fui respeitando ele como ele é grande, eu sou pequena. Então, eu tava lá, tipo, é você que manda, eu só tô aqui pra te ajudar e te servir no que você precisar. No que você é capaz, você vai fazer, né? Então, assim, até dei comidinha na boca dele, ele adorou ser mimado. Ele adorou, mas assim, mas foi assim, numa postura de filha mesmo, entendeu? Tipo, tô retribuindo pra ele o que ele fez comigo quando eu era pequena, né? Então, ok, tá tudo certo. Tudo é uma questão de postura. Tudo é uma questão de postura. Se você olha para os seus pais com um ar superior, que você que sabe das coisas, você está na postura errada. Você não está na postura de filha, você está maior do que eles. Exato. Então, entre os irmãos... Não, calma aí. Então, entre os irmãos também existe um nível hierárquico. Para o primeiro filho, o primeiro filho é um pouquinho maior do que o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, tá aqui. Então, por quê? Porque para o primeiro filho tudo é mais difícil. Os pais ainda não sabem ser pais. Os pais ainda não estão aprendendo com ele. Então, ele é como se fosse uma cobaia, né? Assim, porque os pais estão crus ali, eles estão aprendendo. E quando ele vai crescendo, ele que vai abrindo as portas para os outros irmãos. Então, para o último irmão, por exemplo, tudo tá mais fácil. Quando ele chega, às vezes é o quinto filho, tá tudo mais fácil, porque os pais já sabem ser pais, já tiram de leite, já não fica naquela cautela total com os filhos, as portas já estão todas abertas, porque os irmãos abriram as portas para eles. Então, para os últimos filhos é tudo mais fácil. E o que acontece quando tem o desrespeito à hierarquia aí nos filhos, entre os irmãos? É quando, por exemplo, esse último filho, por ele ter recebido do pai, da mãe, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, ele quer retribuir. Ele tem um sentimento tão, né, de gratidão pela família dele, que ele quer retribuir. Só que aí o que ele faz? Ele tenta cuidar da família inteira. Salvar a família. Salvar a família inteira. Quero controlar a família inteira. Eu vou salvar, vou controlar, eu que sei, eu vou resolver tudo para todo mundo. E os pequenos não conseguem salvar os grandes. Por mais que eles queiram, por mais que seja por amor, esse amor não vale. Como diz o Bert Helling, primeiro a ordem, depois o amor. Então, o que acontece quando esse filho está na postura de último filho? Ele é grato por tudo aquilo que ele recebeu de todos que vieram antes, os pais, os avós, os pais, os irmãos. Ele pega tudo aquilo que ele recebeu e ele doa para o mundo. Então, geralmente, esse filho, quando ele está no lugar dele, ele prospera na vida, ele se dá bem e ele vai para a vida numa boa, ótimo, e ele desenvolve a vida, né, bem. Quer dar algum exemplo da hierarquia? Não, do filho salvar a família e tudo mais. A gente tem muito isso, o filho que chega cuidando dos pais, então, falando e tal. E aí, vamos para a terceira agora. E depois a gente vai ter que fazer outras lives, amigo. Que eu falei que o assunto é grande e eu quero ouvir muitas coisas suas também. E acabou que só eu que estou falando aqui da constelação, que é ótimo. Mas eu queria poder apresentar mesmo. Mas eu queria mais você falando aqui. Mas ok, a gente vai ter que fazer outras. Sim. Então, a terceira lei é uma lei que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Que é para raio. Essa lei, ela fala que
essa lei ela serve para pessoas de nível hierárquico igual. Quem são as pessoas de nível hierárquico igual? Relação de amigos, de namorado, de casamento, né, marido e esposa, namorada, parcerias, todas as pessoas que não têm um nível hierárquico consanguíneo conosco, né, nem os nossos avós, nem os nossos filhos. Os irmãos entram aqui nesse equilíbrio entre o dar e o receber. O que fala dessa lei? Essa lei fala que tem que haver um equilíbrio de trocas. Para que uma relação dê certo, ela tem que estar equilibrada. Então, quando a gente, né, vai tentando, eu te dou uma coisa, você fica contente, você quer me dar outra coisa, e aí a gente vai trocando. Eu te dou, você me dá, eu te dou, você me dá, eu te dou, você me dá, e a gente vai formando um laço de amizade, um laço de parceria, um relacionamento, né? E aí, o que acontece quando a gente está desrespeitando essa lei? É quando por exemplo, num casal, quando um dos cônjuges dá muito mais do que o outro. Então, quando esse aqui deu, esse aqui fala, olha, que legal, quero retribuir, enquanto esse aqui tá pensando, esse aqui já deu mais 5 coisas. Aí ele fala, ficou pesado, e agora, como é que eu vou devolver isso? Aí quando ele tá pensando que ele vai fazer, esse aqui já deu um tanto. O que aconteceu? Desequilibrou totalmente. E aí, essa pessoa aqui que não conseguiu retribuir, ela se sente indigna, ela se sente pequena. E essa aqui se sente grande, endividada. E essa aqui se sente grande. É como se esse aqui vira, num casal, por exemplo, esse aqui vira o filho e esse aqui vira o pai, né? E aí, geralmente, essa pessoa, ela tem a tendência de fazer um movimento de sair da relação. Ou de acontecer uma traição, às vezes. As pessoas chegam no consultório extremamente desgastadas nas relações justamente por causa desse movimento. Sem consciência disso, mulheres que cuidam do marido como se fossem filhos, ou maridos que tratam as esposas com esse olhar assim, de eu que decido. Tipo, sou papai dela, né? Não, eu é que sei, eu que consegui tudo que ela tem. Então, isso tudo acontece com frequência. As pessoas chegam destruídas por conta disso. Sim, é isso mesmo, Hanna. Entendi muita coisa. E é isso, a constelação, só de você escutar as leis, você já vai se dando conta de muita coisa na sua vida, né? E você já consegue aplicar em muitas das suas relações na sua vida. Aproveita, né? E fala um pouquinho, já que a gente entrou nessa questão, do que tem que fazer depois. Porque da constelação foi uma coisa que me trouxeram. E assim, tá, agora que eu sei tudo, agora que eu vi isso tudo aí na constelação. Bora fazer, Marcelo! Que legal. O que eu faço? O que eu faço então, com isso? Aí você constelou e falei, agora o que eu faço com isso? Exatamente, né? Carol. É isso. A primeira coisa que eu falei, que eu falei aqui antes é mudar a sua postura. Por quê? Porque o trabalho da constelação é perceber, né, ver aquilo que está inconsciente. E eu gosto de usar muito essa frase, depois que a gente vê, não tem mais jeito de desver. Exato. E aí, o que acontece? A gente vai aplicando aquilo na nossa vida, porque eu atendo pessoas graças a Deus, vem de 10 anos de idade até 60, eu acho que 65 foi a idade mais velha que eu já atendi. Não falando que é velho, tá, gente? Mas é assim, de 10 a 65 que eu já atendi. Mas assim, por exemplo, a pessoa às vezes de 40 anos ou de 60 anos, ela fala assim, não vou mais mudar, eu vivi 60 anos desse jeito, como é que eu mudo agora? Mas é uma mudança de postura. Então, todo mundo dá conta de mudar. É uma mudança de postura. Quando a gente muda a nossa postura, quando a gente consegue se dar conta, quando a gente torna consciente aquilo que é inconsciente, o trabalho é 50% do constelador e os outros 50% é do cliente. Então, óbvio que a constelação, ela vai reverberando no seu sistema, ela tem algo de energia, que ela vai, às vezes você vai percebendo, muda inconscientemente, do inconsciente familiar mesmo, aquilo já vai dissolvendo as relações, já vai amenizando as relações, mas depende muito da nossa postura, né, assim, o que eu posso fazer como adulta, né, porque quem vem constelar é adulto, criança não vem constelar não. Então, criança, né, que eu falo assim, mas criança, eu constelo criança também. Mas a criança do adulto não pode vir, não, é só o adulto.
a criança interior, tá? Para quem chegou aí e não está entendendo. E aí o adulto muda a postura, e o adulto torna consciente aquilo que estava inconsciente, ele muda a sua postura perante as suas relações na sua vida. Deixa eu só... basicamente é isso, né, Dani? Você quer complementar com alguma coisa? Eu quero fazer a propaganda da constelação amanhã também. Sim, eu acho que depois a gente faz específico sobre a criança, a gente pega cada lei e vai trazendo essas questões separadas. O que eu queria mesmo era que a gente passasse pincelando por tudo, para as pessoas que não conhecem constelação conhecerem um pouquinho mais e verem o quanto é bom trazer, inclusive os profissionais da medicina, trazer esses conceitos para dentro do consultório. Para atendimento, sim. Porque é onde a gente laça o paciente. Às vezes ele não vai mais para lugar nenhum. É ali que a gente pega e acolhe com essa toda questão que a gente pode. E é muito importante não olhar com dó para eles, né? Olhar e coloca, tenta pensar que tá o pai e a mãe dele atrás deles, e isso você dá força para o cliente também, quando você consegue enxergar que ali tem todo um sistema por trás dele, né? Que ele está trazendo uma questão provavelmente de dores dali do sistema. Então é muito importante que você olhe para o paciente não só como uma pessoa só, mas de uma pessoa que veio de toda uma história para trás, entendeu? E respeito. Quando a gente olha com respeito, né? E olha com respeito para o outro, sem dó, porque ter dó é o pior sentimento que existe, né, em relação ao outro que a gente tem, a gente consegue ajudar o outro, né? Então também a gente pode fazer uma live de ordens da ajuda, que também tá maravilhosa. Pode. Então, deixa eu fazer a propagandinha aqui, gente. Eu faço propaganda para você o tempo inteiro, porque eu acredito e amo demais o trabalho. Aproveitar a brecha aí. Deixa eu aproveitar a brecha antes que acabe o tempo. Aqui, ó. Isso aqui eu utilizo nos atendimentos médicos. Isso aqui é um grande facilitador para mim. Eu também. Tchim, mas nos psicológicos, tchim-tchim. Então, assim, eu tô fazendo esse grupo via Zoom toda quarta-feira, às 19 horas. Para participar é gratuito. E para constelar, a pessoa precisa entrar em contato comigo. Meu contato tá aqui na minha bio. Pode entrar em contato com a Dani também, ou em direct, tanto faz. E também queria divulgar esse trabalho da criança interior, que a gente tem feito de 15 em 15 dias. É uma parceria minha com a Lúcia, que é uma outra consteladora. E a gente faz de 15 em 15 dias, e o próximo vai ser dia 27. O primeiro que a gente fez foi semana passada e foi, assim, muito forte, porque você cria uma egrégora, né? Quando tem várias pessoas reunidas ali, todas estão para olhar para o outro. Ali é um ambiente seguro, onde todo mundo está disposto a ajudar o outro. Quase um útero. Né? Sim, então é muito seguro, então é muito forte, então é muito profundo. Então todas as constelações, mesmo se a gente só assista ou se a gente atua como participante, a gente é trabalhado em certo nível. Então é muito importante isso. E assim, eu agradeço a oportunidade, que na verdade eu que te chamei, mas eu que falei. E eu quero ser mais vezes aqui. Eu quero te agradecer, assim, de todo o meu coração. Além de ser minha amiga do meu coração, eu te admiro como profissional, te admiro como mulher, e a gente cresceu muito junta, né? Exato. E agradeço a participação de todos vocês aqui. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra você. Diga, gente. Obrigada. Eu também um beijo pro seu papai, pra sua mamãe, pra minha mamãe e pra você. Pra sua mãe também, e pra minha mãe do coração tá aí também, pra tia, pros amigos, pra todo mundo. Gente, muito obrigada. A gente vai fazer outras lives, com certeza, a gente vai divulgar pra vocês. E, gente, que delícia, até a Cris apareceu, olha que coisa linda. Pois é, delícia a Cris por aqui. Então, assim, Laurete, a tia Laurete, obrigada. A Laurete com certeza aqui. E eu quero te agradecer mesmo, e vamos continuar fazendo esse trabalho, que eu acho que é muito importante, pra gente poder ir se curando. Pra mim foi super válido. A criança interior beijo, Fátima. Também. Foi muito bom, então... Assim... e a gente só indica o que a gente passou por isso, né? Exato, então, por isso que a gente indica. E vai acabar. 5, 4, 3, 2...